Boa noite, sou Márcia Bertolani, estudante de Artes Visuais pela Universidade de Brasília. Venho falar com vocês sobre nomenclaturas que são utilizadas muitas vezes de forma errada nos estudos das artes, inclusive nas academias e nas escolas de ensino médio. Estou falando sobre belas artes, artes plásticas, artes visuais e cultura visual. É importante conhecer cada uma delas para que não haja confusão nos estudos sobre o assunto. Falando de Belas Artes surgiu a partir do século XVI, com o surgimento das academias de arte. Esse foi o momento em que o artista teve reconhecimento, teve status e passou a ter estudo específico acadêmico dentro da área artística. Antes disso, no período medieval, o artista ele era apenas alguém que tinha uma habilidade específica e fazia um trabalho para alguém. Ele não era reconhecido e era completamente desvalorizado. Dentro da Belas Artes foi reconhecida apenas as artes maiores, que são a pintura, a escultura e o desenho. A exaltação do belo era extremamente importante. E os artistas dessa época, eles tinham um profundo conhecimento de matemática, geometria e medicina, na maioria deles. Então, a arte renascentista, ela era voltada para o belo, mas também tinha muito a simetria das formas como conceito, como ideal de beleza. A partir da metade do século XIX, com o avanço da modernidade e com os estudos de psicologia, a arte começou a ter uma característica mais sensorial, começou a ser mais vista como uma percepção sensorial. Por isso, o material a ser utilizado, a plasticidade do material passou a ser importante. Devido a essa plasticidade, o termo a ser utilizado passou a ser artes plásticas e foi englobado outros, além das artes maiores, outros tipos de arte, outros movimentos, outras formas artísticas, inclusive da época do modernismo. Eu destaco uma obra, um tipo de obra executada por Jackson Pollock, chamado Action Paint, que é um estilo que é muito interessante, porque esse estilo, ele é a ação do artista com o material que ele utiliza é que tem um valor. Então não é a obra específica em si pronta, mas sim o elemento do material, a forma como ele age, os movimentos que ele faz para pintar a tela, são a percepção mais importante, são a ideia mais importante da obra. Então toda essa sensoridade, toda essa plasticidade do material passou a ser valorizado nessa época. Mais tarde, nos anos 90, com os avanços da tecnologia, houve uma necessidade de reavaliar e visualizar tudo isso de uma forma diferente. Tudo que passou a ser visual, tudo que podia ser percebido visualmente, considerando no meio das artes, passou a ser reconhecido como arte. Então daí veio a necessidade da nomenclatura artes visuais. Incluiu-se a fotografia, incluiu-se cinema e outras formas e outras expressões de arte, que tudo voltado para o visual, tudo aquilo que você vê, tudo que tem em volta, que pode ser visto como designer e outras coisas, foi considerado arte também. E esse conceito é o mais utilizado nos dias de hoje, principalmente nas escolas. É preferível se utilizar, principalmente nas escolas. Elas têm aceitado cada vez mais esse termo. Agora, a partir do século XXI, já veio uma outra ideia, estudos e conceitos sobre cultura visual. O que é a cultura visual? Cultura visual não significa que tudo na nossa cultura é arte, mas englobou-se a literatura, englobou-se todas as formas expressivas, todas as expressões dos povos, tudo que ele produz como arte popular, tudo isso passou a ser considerado a cultura visual. Não significa que tudo isso é arte, mas a arte está inserida na cultura visual também. Então, ainda são estudos em experimento, ainda está em parte em época de conceituação, ainda tem coisas que podem mudar. Mas a ideia da cultura visual é como se pudesse ver tudo que a gente faz, toda a forma expressiva de um povo, tanto na arte quanto na literatura, quanto na cultura popular, tudo isso ser englobado nela e ser estudado juntamente com ela.
Então, separando-se exatamente esses termos de forma temporal e de forma específica, fica mais fácil na hora de se utilizar os termos alguém que esteja em formação ou alguém que esteja no mundo das artes poder definir muito bem tudo isso para que as pessoas não se confundam, para que elas não façam uma separação de que aquela arte ali porque é bonita, é belas artes, aquela ali não. Tudo depende do tempo em que você está, da época em que você está e da época do que você está conceituando, do que você está ensinando, se é, no caso, uma disciplina dentro de educação em arte. Obrigada, boa noite.